alunos! Então, na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento às infecções sexualmente transmissíveis e nós vamos procurar entender sobre a AIDS, mas principalmente como o HIV, que é o vírus que causa AIDS, afeta o nosso sistema imunológico. E na próxima aula a gente então vai ver os meios de prevenção, tratamento e transmissão da AIDS, certo? Então, nosso foco da aula de hoje é procurar entender como o HIV infecta as nossas células do sistema imunológico. Então, vamos lá. Inicialmente, eu não sei se vocês sabem, a AIDS, ela recebe esse nome porque é a sigla das seguintes palavras. Pode ser AIDS ou, no português, SIDA. SIDA significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou seja, a AIDS é uma doença que vai acometer nosso sistema imunológico e a gente adquire ela, pode adquirir ela ao longo da nossa vida se não tomar os devidos cuidados, certo? Ela é ocasionada pelo HIV, que é o vírus, então a AIDS trata-se de uma virose. Como se descobriu a AIDS? A AIDS os sintomas relacionados à AIDS foi descoberto pela primeira vez nos Estados Unidos, onde se tinha muitos jovens, principalmente homossexuais, que apresentavam vários sintomas, como pneumonia severa, muitos adquiriam cânceres que até então não eram conhecidos, e depois de muitos anos de estudo, hoje ainda existe uma discussão, mas o que é de fato, o achado que a maioria da comunidade científica acredita é que o isolamento do HIV foi feito pelos franceses. Então se descobriu que esses jovens que tinham essas várias doenças, pneumonia severa, alguns cânceres desconhecidos, estavam com o sistema imunológico debilitado. E o causador dessa deficiência imunológica era o HIV, que é o vírus que ocasiona a AIDS. Até hoje a AIDS não tem cura, mas sim existe tratamento. Então o cuidado principal em relação à AIDS é tentar prevenir, porque embora tenha tratamento, embora as pessoas que são portadoras do HIV, elas conseguem levar uma vida normal, elas ainda precisam se submeter a uma infinidade de medicamentos para poder, então, estar levando essa vida e aumentando os níveis, os anos de vida para si, certo? Então, a melhor forma de não adquirir a AIDS é a prevenção. Bem, a origem do HIV. Se fala muita coisa, de que as pessoas tinham sexo com macaco, mas isso é só ditos populares. O que se sabe de fato dentro da comunidade científica é que o HIV veio de animais, como os chimpanzés e o macaco verde. E algumas tribos africanas, algumas comunidades africanas caçavam esses animais para alimentação, e durante o manuseio, a limpeza dessa carne para alimentação, o consumo dessa carne mal passada, acabou que o HIV passou para o organismo humano. Hoje a gente tem duas formas do HIV, lógico que ele é um vírus que tem altas mutações e por isso até o momento não se conseguiu desenvolver uma vacina para esse vírus. Mas, de fato, a gente tem hoje dois vírus. O HIV-1, que é o mais comum no mundo, e o HIV-2, que acredita-se ter vindo do macaco verde, mas ele é menos disseminado no mundo do que o HIV-1. Mas ambos ocasionam o mesmo problema, os mesmos sintomas da AIDS. Bem, o vírus ele é formado por uma cápsula proteica, e dentro dessa cápsula a gente tem o RNA, que no caso do vírus da AIDS, ele é chamado de retrovírus. Por quê? A maioria dos seres, eles têm dentro do seu núcleo, das suas células, DNA.
como material genético DNA, quando tem células, né? Lembrando que o vírus ainda existe uma discussão se eles são ou não seres vivos. Bem, no caso do HIV, ele não tem DNA, ele tem RNA como material genético. E por isso ele é, né, chamado, né, de retrovírus. Então, dentro ele tem uma cápsula por lado que envolve esse material genético e tem glicoproteínas na sua superfície, que depois vou mostrar mais de perto para vocês observarem essa estrutura do vírus. Bom, como que vai agir então o HIV? Primeiro, ele vai atacar principalmente as células do linfócito, ou linfócito T ou CD4, que também é chamado de CD4, que são nossos anticorpos. Na realidade, não é o vírus que ataca a célula, né? Os linfócitos T, eles vão para nos proteger do vírus e durante essa interação, né, do sistema imunológico, da nossa defesa natural, o vírus acaba entrando dentro dessas células. Uma vez dentro dessa célula, o vírus vai injetar o seu material genético dentro do DNA da célula do linfócito T. E com isso vai multiplicar toda a sua estrutura e vai se montar dentro desse linfócito T. No final, ele vai inativar as funções do linfócito T e quando tiver uma quantidade de vírus já formado, o linfócito T eclode, né? Ele pode vir a se romper, matando o nosso linfócito T. Bom, os portadores do HIV, pelo fato do HIV atuar nas células do linfócito T, eles têm um sistema imunológico delicado. Então, eles não conseguem se proteger de uma série de doenças. E por isso, ele fica propenso a ter as doenças chamadas doenças oportunistas. Como eu falei, a pneumonia, um resfriado mais severo. Então, essas pessoas, elas não têm a defesa natural do nosso organismo. Esquema de como o HIV age, né? Então, primeiramente, né, ele é reconhecido pelaquela cápsula glicoproteica, que ele tem várias glicoproteínas na sua estrutura, que são reconhecidas pelo linfócito T. Eles entram, então, nas células do linfócito T, o material genético é introduzido no DNA da célula e acaba, então, roubando a maquinaria de produção de proteínas e tudo que a célula precisa do linfócito T e passa a produzir as proteínas, a cápsula proteica e toda a estrutura dos vírus do HIV. Com isso ocorre a montagem do HIV, né, de vários HIVs, com sempre essa estrutura, a cápsula que envolve o RNA e uma cápsula cheia de glicoproteínas que serve para o reconhecimento das células do linfócito T. E então o vírus ele é liberado do linfócito T, levando à ruptura do linfócito T e com isso a morte da célula, certo? Então é dessa maneira que o HIV ele infecta nossas células do sistema imunológico. Que vocês tenham entendido como o HIV age no nosso organismo e qualquer dúvida é só me consultar, seja pelas redes sociais ou me procurar pelo meu WhatsApp. E até a próxima aula sobre a AIDS.